Graça e paz, amados. Estamos aqui nessa noite. Quero trazer uma palavra para as nossas vidas neste domingo, nessa noite, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, aos crentes que moravam em Filipos, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Versão King James, aqui ó, versículo 6. Por nada estejais ansiosos, em tudo, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça e agradecimento, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. A Bíblia, versão King James, ampliada. Então, nessa noite, eu quero trazer uma palavra que nosso tema, Conselho de Deus para viver sem ansiedade. O nosso texto se encontra aqui em Filipenses 4:6. Filipenses é uma carta que Paulo escreveu de Roma. Ela mostra que uma igreja, que uma alegria que será a experiência normal do crente. Uma alegria que temos e circunstâncias não podem abalar. Todos nós vivemos em duas esferas, uma espiritual e outra natural, devendo a espiritual predominar. Ansiedade. A ansiedade é a perturbação de espírito, é causada por incerteza, por receio. Jesus nos avisou contra a ansiedade, com respeito a duas coisas comuns: alimento e vestuário. Necessidades básicas. Jesus declara que suas necessidades materiais serão supridas. Hoje vou falar como lutarmos, como vencer a ansiedade. Então, nosso tema é Conselhos de Deus para viver sem ansiedade. Fundo musical aqui, Bondade de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas, com ação de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Vivemos em uma geração marcada pela ansiedade, as preocupações com a família, a saúde, o trabalho e o futuro, têm roubado a paz de muitas pessoas. Porém, a palavra de Deus nos apresenta um caminho diferente. O apóstolo Paulo, alguns chamam de São Paulo, que é a mesma pessoa, aquele que era Saulo e teve seu nome mudado por Deus para Paulo após sua conversão no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo escreveu as cartas aos Filipenses. Filipenses é conhecido como a carta da alegria na Bíblia. Enquanto estava preso, mesmo em circunstâncias difíceis, ele ensina que a paz não depende da situação, mas da presença de Deus. Paulo escreveu essa carta quando estava preso. E mesmo assim ele fala sobre a alegria, fala contra a ansiedade. A ansiedade tende a dominar o coração, mas Deus oferece um remédio espiritual que transforma a inquietação em confiança. Deus não apenas identifica o problema da ansiedade, mas também revela o caminho para vencê-lo. Neste versículo encontramos 7 conselhos divinos para viver sem ansiedade. Vamos ver 7 conselhos de Deus para viver sem ansiedade. Primeiro conselho, primeiro princípio: não permita que a ansiedade governe sua vida. Não andeis ansiosos, ele diz neste versículo. A ansiedade não deve dirigir nossos pensamentos nem controlar nossas decisões. O cristão é chamado a confiar mais em Deus do que nos problemas.
A ansiedade olha para o tamanho da tempestade. A fé olha para o tamanho de Deus. Quanto maior a tempestade, maior a calmaria. Quando Jesus ele acalmou aquela tempestade, fez grande bonança. Segundo conselho, ou segundo princípio, ou segundo tópico, entregue tudo ao Senhor, por coisa alguma. Quer dizer, tem muitas coisas que podem nos deixar ansiosos. Nada é pequeno demais ou grande demais para Deus. Problemas financeiros, problemas familiares, enfermidades, dificuldades espirituais, tudo deve ser colocado diante do Senhor. O segundo conselho é entregue tudo ao Senhor. Coloque nas suas mãos, como diz o salmista, lá no Salmo 37:5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo deve ser colocado diante do Senhor, como tem aquele cântico que diz: tudo ao Cristo te entrego, tudo entregarei. Terceiro conselho, princípio: faça da oração o seu primeiro recurso. Não ore só quando tudo tiver dado errado, quando você tiver buscado todas as opções. Não, ore antes. Antes de tudo, priorize a oração, sua comunhão com Deus. Antes de tudo, pela oração. Paulo nos diz para orarmos somente para não orarmos somente quando tudo falhar. A oração deve ser nossa primeira atitude. Quem ora menos preocupa-se. Quem ora menos preocupa-se mais. Quem ora mais preocupa-se menos. Eu repetir, quem ora menos preocupa-se mais. Quem ora mais preocupa-se menos. Ora que a situação melhora, eu já disse, né? Quarto princípio: apresente seus pedidos com sinceridade e súplicas. Súplica é oração feita com humildade, dependência e sinceridade. Deus deseja ouvir nosso coração. Ele conhece nossas lágrimas. Tem chorado? A palavra diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele conhece nossas lágrimas. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos, a sua safra, a sua colheita, a sua recompensa. Ele conhece nossas lágrimas antes mesmo das palavras. Quinto princípio: cultive um coração agradecido, grato, com ações de graças. A gratidão combate a ansiedade. Quem agradece pelo que Deus já fez fortalece a fé para esperar o que Ele ainda fará. A gratidão transforma preocupações em esperança. Então seja grato a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então seja grato. A gratidão transforma preocupações em esperança, em fé e em bênção. Sexto princípio, estou sendo bem didático e bem rápido. Sexto princípio: leve todas as suas necessidades diante de Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. Não que Ele não conheça, Ele conhece. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele tudo já conhece. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece tudo. Presciente, imanente, transcendente, eterno, ilimitado. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pensamos, que pedimos ou pensamos, conforme o poder do seu Espírito que opera em nós. Então, mesmo ele sabendo, você deve orar, deve levar, porque é um mandamento orar. Palavra diz: orai sem cessar. Sexto princípio: leve todas as suas necessidades diante de Deus pela oração. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Nada deve permanecer escondido, até porque nada pode ser escondido diante de Deus. A palavra diz: tudo está descoberto diante dele.
Deus deseja que conversemos com Ele sobre tudo, sobre a fraqueza, sobre a tentação, sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre o problema financeiro, conjugal, espiritual, ministerial, social, seja o que for, grande, pequeno, médio. Deus deseja que conversemos com Ele sobre tudo. Ele é um Pai que ouve seus filhos. Uma das coisas que Jesus veio fazer na terra foi revelar a paternidade divina, foi revelar Deus como Pai. Na oração do Pai Nosso ele ensinou: Pai Nosso que estás no céu. Então você tem um Pai no céu. Você não é um órfão, você tem um Pai amoroso. Veio com um grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Sétimo princípio: Ele é um Pai que ouve seus filhos, né? O sexto, concluindo o sexto, que foi o leve toda a sua cidade diante de Deus. Sétimo princípio: confie que Deus responderá com sua paz. Embora o versículo seguinte diga isto claramente, Filipenses 4:7, a promessa é consequência da prática do versículo 6. Quando obedecemos esses conselhos, a paz de Deus guarda nossa mente, nosso coração, excede, ultrapassa todas as coisas. A paz de Deus não depende das circunstâncias, ela depende da presença de Cristo, da presença de Jesus, da presença do seu Espírito em nosso coração. Quando a oração sobe ao céu, a paz desce ao coração. A ansiedade continuará tentando bater a porta do nosso coração, mas Deus nos chama a responder com oração, confiança e gratidão. Quem entrega tudo nas mãos do Senhor descobre que Deus sempre sustenta aqueles que nele esperam. Hoje Deus nos convida a trocar o peso da ansiedade pela leveza da sua paz. Vamos orar? Concluindo esta palavra, Pai Celestial, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, medos, ansiedades. Perdoa-nos quando tentamos carregar sozinhos fardos que pertencem ao Senhor. Tua palavra diz que o Teu fardo é suave, que Teu jugo é leve. Ensina-nos a viver em constante oração, a confiar plenamente em Ti e a cultivar um coração agradecido em todas as circunstâncias. Que a Tua paz, que excede, que ultrapassa todo entendimento, toda compreensão humana, guarde nossos corações, nossas mentes, nossas almas em Cristo Jesus. Fortalece os que estão aflitos, consola os que choram, renova a esperança dos desanimados e aumenta a nossa fé. Cura os ansiosos. Declaramos que a nossa confiança está no Senhor Jesus, porque Tu és fiel, poderoso e jamais abandona os Teus filhos. Oramos nesta noite em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluia. Então vamos recapitular alguns pontos aqui na palavra de Deus. Quando vemos aqui o louvor, a bondade de Deus. Vou só recapitular os pontos principais da palavra essa noite. Conselhos de Deus para viver sem ansiedade. Baseado no texto básico foi Filipenses 4:6. Que é: não permita que a ansiedade governe sua vida. Segundo, entregue tudo ao Senhor. Terceiro, faça da oração seu primeiro recurso. Quarto, apresente seus pedidos com sinceridade. Quinto, cultive um coração agradecido, gratidão no seu coração.
Sexto, leve todas as suas necessidades diante de Deus em oração. Sexto foi esse, né? Leve todas as suas necessidades diante de Deus em oração. Sétimo, confie, creia que Deus responderá com a sua paz. Que a paz de Deus, que excede, que ultrapassa, né, todo entendimento das nossas mentes, nossas almas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite, curando, restaurando, trazendo conforto, consolo, refrigério a toda e qualquer alma ansiosa. Lemos aqui, foi em Filipenses 4:6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Que é o versículo 6. Eu li o verso a partir do verso 6. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos concluir a palavra dessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus.